Dai, nem lhe desejei feliz ano novo, né, moça? Obrigada, para você também, Feliz para ano nós. novo, para nós todos. Feliz ano novo, tudo de bom. Que coisa boa, que notícia boa você aceitar o convite em participar do nosso projeto aqui, do nosso projeto novo, o hashtag Orgulho do Meu TCC. Quando eu pensei nesse projeto, eu fiquei imaginando, né? Puxa, será que os meus alunos topariam, né? Participar desse projeto que tem o objetivo de ajudar os alunos que estão pensando em fazer o TCC, mas que têm dúvida em relação ao tema, em relação às ferramentas gráficas que pode utilizar, a justificativa, ao modus operandi. Como começar um TCC? De onde surgem as ideias? Né? Qual o tema? E aí, quando eu comecei a me questionar, surgiram vários alunos de vários anos diferentes, querendo participar, topando a ideia e, mais do que isso, querendo mostrar os seus trabalhos, o que mostra que é uma verdade, que vocês realmente têm orgulho daquilo que fizeram, né? Desse momento único que é o fechamento da vida acadêmica na área da graduação. Claro que eu tenho vários alunos que já partiram já para pós, como é o seu caso, né, dona Daiane? Então, fico muito feliz com a sua presença aqui, fico feliz de você ter aceitado esse convite, seu trabalho, assim, muito me honra em ter participado. E, claro, feliz ano novo, né, com votos ali de muita paz, muito sucesso, muita alegria. Que bom ter você aqui conosco, viu, Dai? Obrigada, Liz. Agradeço o convite. Espero que todos os alunos e formandos também possam se inspirar no meu TCC, assim como em outros colegas que já apresentaram e tiveram excelentes trabalhos. Eu também me orgulho muito do meu TCC, que foi uma conquista imensa, superação demais. Então, é um orgulho para mim até hoje. Falo com os olhos brilhando do meu TCC, que, claro, foi 10, né? Um detalhe. Adorei essas plaquinhas aqui, ó, de uau, aqui. Essas plaquinhas foram uma ideia excelente, adorei. E realmente, né, quando a gente faz aquilo com amor, a nota é um resultado que vem naturalmente. Mas o grande objetivo é o aprendizado, e isso a gente viu claramente aqui no seu trabalho. Qual foi mesmo o tema do seu trabalho? Fale um pouco sobre o seu trabalho, Dai. O meu trabalho foi, na verdade, o nome do meu projeto é Avieiro, um núcleo de esportes, ofícios e lazer no bairro do Uruguai, em Salvador. Que foi apresentado em qual ano? Em 2018. Tem um tempinho. Em 2018. Mas ainda está super atual. Espero que gostem do trabalho. Envolve não só arquitetura, mas urbanismo também, a história do local. E é muito interessante. Vamos lá? É fantástico, porque a gente percebe, né, inclusive com a sua apresentação, que a arquitetura ela é um todo. A arquitetura vai, né, como dizem os antigos, a gente projeta da colher à cidade. Então, há que se pensar no todo, a nível macro e sim a nível micro. E quem estiver assistindo aí o seu trabalho vai perceber que você soube fazer essa dosagem. Você pensou no todo, na infraestrutura, na história, e vem para os detalhes do micro também. Que bom, fico muito feliz com esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que muito me honra em ter participado dele, em ter direcionado você. E, por favor, apresente aí sua tela. Então, vamos mostrar. 2018, no instante passa, né, Dai? Pois é, já estamos em 2021, foi muito rápido. Muito rápido para fazer, né? O tempo curto que a gente acaba fazendo o TCC. E também que passa muito rápido. E por isso que a gente tem que se dedicar para que a gente tenha orgulho
depois dos anos que passem, a gente tem orgulho do que a gente fez, né? Que é a única vez na vida que a gente vai conseguir sozinho fazer um projeto tão grande quanto é um TCC. Porque na vida real a gente acaba tendo algumas ajudas externas, seja de engenheiro ou um estruturalista, enfim. E no TCC não, a gente pode se dedicar completamente àquele projeto que a gente almeja para aquele local. Exatamente, exatamente. Não que não seja um trabalho também em equipe, porque na época do TCC você também pode consultar outros professores, né, de estrutura, de instalações, professores de acústica, né, de conforto. Sim. Mas ainda assim o TCC é você e Deus. O orientador é só um coadjuvante que vai ali te ajudando em relação às dúvidas. Vamos lá, fale um pouco sobre o seu tema, a escolha do nome, por que o nome? Fale um pouco mais sobre o seu trabalho, vai. Então, como a gente já tinha citado aqui, é um projeto, né, um núcleo de esportes, ofícios e lazer no bairro do Uruguai. O nome se chama Avieiro por conta da história do local. E pesquisando, a gente acabou encontrando barcos, as palafitas também, e que remete muito à história do Avieiro. As minhas motivações até chegar ao projeto, né, a conceber o projeto, a ideia, veio do seguinte tema, né? Como é que vive essa gente? Vive com simplicidade nos palheiros, casas ideais para pescadores. É construída sob specs na areia, tábuas de pinho e um forro por dentro aplainado. Por dentro conserva uma frescura extraordinária e quando se abre uma janela, abre-se para o infinito. Então, quando eu cheguei até o local, quando eu consegui, na verdade, tudo começou a partir da vivência no bairro. Então, quando eu comecei a viver o bairro, eu comecei a pesquisar o histórico do bairro. Quando eu comecei a entender tudo que se falava sobre o bairro do Uruguai, a história do bairro do Uruguai, e quando eu vi essa fala de Raul Brandão, quando abre-se uma janela, abre-se para o infinito, eu pensei, esse é o meu projeto, esse é o projeto que eu quero, o que é que eu quero fazer para aquela área, eu quero fazer algo nessa área, eu quero entender quais são as necessidades da área, quero entender o que é que esse povo veio em uma determinada época, e a partir daí eu comecei a pesquisar quais eram os equipamentos de lazer que tinha atualmente no local e o que é que eles viveram antigamente, porque não era só pensar no antigo, né, no que passou, mas pensar no atual e unir essas duas vivências de uma determinada época e da atualidade. Comecei a pesquisar todos os equipamentos de lazer, equipamentos de educação, como a gente pode ver aqui embaixo, um pouco no rodapé, os equipamentos de saúde e religião. Esse mapa é um mapa da Península de Tapajipe e em vermelho é o bairro do Uruguai. Então, eu pude perceber que os equipamentos que tinham menos incidência no local seriam os equipamentos de lazer e um pouco de saúde. Mas saúde, quando a gente conseguia olhar o Salvador atendia, né? A gente consegue ter a saúde atendendo em outros bairros próximos, mas os equipamentos de lazer era muito precário naquele local. Então, a partir daí eu pensei, é um equipamento de lazer. A partir do sofrimento do povo, eu disse, essas pessoas precisam de um equipamento que traga os esportes, traga o lazer, traga a questão dos ofícios, que essas pessoas também tinham que ter uma renda, né? Ter uma renda a partir de um equipamento. Então, eu já tinha uma noção do que era que eu queria fazer, que era um equipamento de lazer. E a partir daí... me responda só uma dúvida. Por que a escolha do bairro do Uruguai? Por que não foi Massaranduba? Por que não foi Liberdade? Por que não foi Itapuã? Por que o bairro do Uruguai?
Então, por que o bairro do Uruguai? A partir de uma matéria que a gente acabou fazendo na faculdade, com você também, eu fui sorteada em estudar o bairro do Uruguai. E a partir daí, eu não só estudei o bairro do Uruguai, como eu fui viver o bairro do Uruguai, viver a Península de Itapajipe. Eu conheci a Península de Itapajipe toda. E o bairro do Uruguai foi o que mais me chamou a atenção, justamente pela história que já tinha se passado e também pelo que as pessoas ainda viviam. As questões sanitárias precárias até os dias de hoje. A questão do lazer também não tinha. Então, era tudo em um só lugar. Era meio ambiente, saúde, educação, lazer, necessitando em um só bairro, e me chamou muito a atenção. Não só isso, não só as necessidades, mas também o povo, as próprias pessoas que moram, que residem e que atenderam a gente com o maior carinho do mundo, explicou a vivência. Então, eu acabei vivendo o bairro, eu acabei vivendo a necessidade daquele povo. Não só foi simplesmente pesquisar e entender que eu queria fazer um equipamento de lazer. Não, foi pesquisar, ir a campo, conversar com as pessoas, conversar com os moradores, entender de fato que arquitetura é isso. A gente tem que entender a necessidade da população. E aí, O nome da disciplina, Planejamento Urbano e Políticas Públicas. Sexto semestre. Isso, sexto semestre. E aí, desde do sexto até o último, eu guardei esse bairro e fiquei, né? Esse bairro vai ser o bairro que eu vou fazer o meu TCC. Antes, o meu pensamento era não fazer o TCC em Salvador. Mas depois que eu comecei, para a gente ver, né, a necessidade, a gente precisa viver o local. A gente não pode só idealizar. A gente tem que viver o que de fato precisa, né? Entender as questões sociais e ir à frente. E aí a apresentação, né, do meu tema. Eu trago também um trechinho, né, de Paralamas do Sucesso, que ele fala assim: todo dia o sol da manhã vem e lhe desafia. E a cidade, que tem braços abertos num cartão postal, com punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a face dura do mal. E essa frase faz toda esse trechinho, ele fala de um determinado tempo atrás, e até hoje, se a gente for lá, a gente pode ver que realmente tem muitos desafios, que é um cartão, poderia ser um cartão postal lindo, né? E nega as oportunidades. E aí, sabendo que era um equipamento de lazer que eu queria, e sabendo de todos os problemas, comecei a me questionar como minimizar esses problemas através de uma intervenção urbana, como transformar a realidade através do esporte, e qual a modalidade que daria essas oportunidades, porque não era só o lazer, eu queria uma oportunidade para aquelas pessoas, né? Como fala um pouco essa frase, esse trecho de Paralamas do Sucesso, que lhe nega as oportunidades. Então, eu queria unir, né, o lazer e as oportunidades. E a partir daí, comecei a entender que era o esporte, tinha que ser o esporte. E comecei a pesquisar o que era o esporte, quais eram os tipos de esporte, entender o que era. E comecei a pesquisar e cheguei até o esporte de participação. Entendi que o meu projeto seria um esporte de participação, que é o desporto de participação de modo voluntário, compreendendo as necessidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde, educação e na preservação do meio ambiente. Então, assim, tudo tinha a ver com o que eu pesquisei, tudo tinha a ver com aquela população. A questão da saúde, porque a gente sabe que as questões sanitárias envolvem muito a questão da saúde. O esporte e o lazer iria estar agregado na educação, que não seria só um lazer
à toa, né? Seria um lazer que pudesse ter essa educação, essa base para as pessoas. E unir também os ofícios, né? As atividades que isso agregaria não só uma idade e um gênero, teria uma gama de pessoas numa edificação só. E aí comecei a pesquisar quais eram os esportes mais praticados no Brasil. E cheguei à natação, à dança, ao voleibol, ciclismo, caminhada, artes marciais. A partir desses esportes praticados no Brasil, eu comecei a levar para o meu bairro, né? Para o bairro, o que é que aquelas pessoas poderiam fazer, né? Quais eram os esportes mais praticados no Brasil, mas nem todos que eram praticados no Brasil se adaptavam àquela população. Então, comecei a entender qual eram os esportes que poderiam ser utilizados e comecei a fazer o meu programa de necessidade a partir desses esportes, porque esses esportes definiam todos os meus ambientes da edificação. Depois, o que era que eu tinha que ter, se eu tinha que ter piscina, se eu tinha que ter quadra, quais eram os esportes para depois definir o meu programa. E aí vem o conceito e o partido. O meu conceito e o meu partido, ele está muito ligado à história do local. Então, vem da tipologia da palafita, né? Que era como foi, né? Como acabou surgindo o bairro do Uruguai. E a expressão da cultura popular, porque é uma cultura que foi muito forte em uma determinada época, com muitas dificuldades, a sensação de viver no limite entre a água e a terra, porque ao mesmo tempo que era uma vista espetacular, tinha também muitos desafios de viver no limite entre a água e a terra, e o objeto reinterpretado. Eu queria contar um pouco da história, de todo o histórico do local, e eu queria um objeto, uma reinterpretação do que foi vivido. Então, pensei, tem que ser algo que tenha um limite entre a água e a terra. Tem que ter uma estratégia estrutural, porque as palafitas contavam muito sobre a estrutura, né? E a vista Belvedere, eu não poderia deixar passar de maneira alguma essa vista maravilhosa que tem o bairro e que é para se renascer todos os dias, né? A esperança, a oportunidade, ver o novo, ver o sol nascer todos os dias. E os novos tipos de materiais, né? Porque eu não tinha condições de colocar novamente toda a madeira, já que as palafitas eram feitas exclusivamente de madeira. Minha análise de similares veio de 3 edificações, uma na Colômbia, que foi uma instituição educacional, que me chamou muita atenção dessa primeira edificação, são a questão dos materiais aparentes. E eles colocam também esse balanço, e esse balanço não só as pessoas, né, da instituição utilizam, como todo o bairro. Toda a população do entorno utiliza esse vão. Então, eu queria muito que a minha edificação pudesse conversar com o entorno, né? As pessoas. Então, eu trouxe muito isso para o meu projeto, a partir dessa arquitetura. A outra arquitetura que foi essencial para desenvolver o meu projeto foi o Palácio de Tiradentes, em Belo Horizonte, que foi, assim, no finalzinho, que me ajudou na questão estrutural, que foi essencial. A questão estrutural também a gente vai ver nas pranchas. Foi algo que marcou muito o meu projeto, porque sem a estrutura, sem uma base estrutural, o meu projeto não seria concebido de maneira alguma. E logo depois o SESC, em Salvador, que é mais a questão interna, as divisões dos espaços, o que é que o SESC oferece para a população. E assim foram esses 3 similares. Logo agora, vamos passar para a localização. Como eu já havia comentado, ele está localizado no bairro do Uruguai.
minha proposta arquitetônica e urbanística é um aterro, querendo ou não, eu teria que fazer esse aterro, porque as condições sanitárias estavam precárias no local, como a gente pode ver nessas fotos. Teria que ter uma intervenção urbana, uma infraestrutura, pensar em toda a infraestrutura do local, até chegar à edificação. Não poderia simplesmente pensar na edificação sem pensar no entorno. Então, eu precisava aterrar esse local. Como a gente pode ver, tem esse córrego, que a gente vai ver como foi a solução para ele, assim como essas outras fotos, que foi o local onde foi aterrado. Pensamos também em como seria, né, a estação de tratamento, onde seria a estação de tratamento de esgoto, como seria tratado esse esgoto desse local. Então, eu acabei colocando próximo à edificação. E aqui a gente começa no estudo da volumetria. O estudo da volumetria foi um pouco dolorido, porque eram muitas ideias, acaba que pouco tempo. O estudo da volumetria é essencial, porque a gente tem que determinar a volumetria e a partir daí a gente começar a questão de iluminação, e sol, e aí foi quando eu mudei diversas vezes a volumetria, pensava, repensava na questão do fluxo, na questão dos ambientes, na questão estrutural, como iria funcionar. E aí, logo no início, veio esses croquis, que aqui embaixo tem um croquisinho de como seria mais ou menos, que eu teria uma via aqui ao Frânio Peixoto próximo, teria que fazer uma outra via intermediária para acessar o empreendimento. Comecei logo depois em uma edificação bem mais simples, pensando num avieiro mesmo, né? Que era o que eu queria. Logo depois senti a necessidade de ter um segundo pavimento. E depois pensei também como a gente queria uma vista Belvedere. Fomos analisando, pensei em que ia sustentar essa ideia logo aqui. Depois tive a necessidade de colocar um pilar, era necessário colocar um pilar. Então, esse meu pilar, que ele vai até o final desse estudo aqui, ele se transforma, mas ele é isso aí. Aqui foi um estudo lá no iniciozinho, mas até o final ele se mantém. E foi assim. E foi, os estudos foram acontecendo dessa maneira. Assim como também a gente pode ver até aqui as quadras eu mudei diversas vezes, porque eu tinha que pensar no sol, eu tinha que pensar no fluxo, como era que ia chegar, como era que eu ia conseguir, de um determinado ponto, ver a edificação, conseguir ter uma fluidez até chegar na tão sonhada vista que era o mar. E aqui chegamos até o meu projeto, que é a implantação da minha edificação. Aqui a gente pode ver o aterro. Essa área toda, ela foi aterrada. E aqui é onde passa o córrego, que a gente acabou tamponando. Nesta via aqui, hoje, ela não tem passagem. Então, a proposta qual era? Ser simplesmente passagem de pedestre, um calçadão, que a gente pudesse acessar por essa via caminhando, assim como também propõe uma ciclovia aqui. E essas vias em preto, elas já existem. Então, a minha intervenção logo de início seria o calçadão e a ciclovia, que hoje não tem ciclovia, e a gente precisava, como a gente tem um equipamento de lazer e esporte, como é que eu não iria adaptar o entorno
para ter essa questão da ter uma ciclovia, né, até ligar ao meu empreendimento. Então, vem esse calçadão até a edificação, chegando até a edificação. Essa via em preto que está aqui em volta do terreno, ela foi projetada, ela não existe, porque aqui era todo cheio de entulho, esgoto, então a gente acabou projetando essa via. Eu acabou projetando essa via. E eu tô dizendo a gente porque Liz foi assim minha orientadora, mas o meu suporte de Daiane, vamos pensar, vamos analisar se de fato isso vai causar um transtorno externo para a população, se vai ser legal. Então, assim, pensei diversas vezes nessas vias, se iria funcionar, se teria um fluxo bom. Então, pensei em tudo, para a gente ter noção, até na faixa de pedestre, eu acabei colocando aqui para onde o pedestre ia, por onde é que ele ia passar, por onde é que ele ia acessar, qual era a vista que ele ia ter em diversos pontos. Então, foi isso. Na implantação, acabei colocando o passeio, a ciclovia e propondo uma nova via aqui no entorno, que aí pudesse ir toda a borda da península. E aqui, as 3 quadras, e vamos mais para frente que eu vou explicar. E logo aqui atrás, pertinho, é a estação de tratamento de esgoto que já havia comentado. Um pouco mais de perto, aqui já seria a parte toda terrada. Quando a gente chega no terreno, né, a gente chega aqui eu pensei logo, quando eu estava projetando, eu precisava remeter a essas praças, todas essas praças, a alguns esportistas. Então, logo quando a gente chega, a gente tem aqui uma estátua, vai por esse calçadão aqui e tem diversos painéis de esportistas brasileiros. Aqui tem um toldo que serve como dança, como aulas, ao ar livre. Então, esta área aqui toda é aberta ao público, é aberta à população, que era o que eu queria, era o que eu sentia necessidade. As pessoas precisavam usar esse equipamento. Se a edificação estivesse fechada, as pessoas iriam poder usar todos esses equipamentos. Os estacionamentos, acabei colocando de externo. Então, aqui eu tenho tanto os estacionamentos de veículos, quanto idoso e PCD. A ciclovia, ela vai contornando todo o aterro, né? Então, coloquei a ciclovia aqui por dentro, que as pessoas pudessem. Também imaginei, né? Como é que esse ciclista ele vai passar por aqui, ele vai ver essa área verde, vai contemplar, e aí vai andar e vai chegar até lá o final. Então, em tudo, eu acabei tentando me sentir como observador. Quando eu estivesse aqui, eu iria sentir o quê? A questão da sensação. E aí, chegando, a gente pode ter as 3 quadras. Logo aqui tem uns equipamentos de lazer para crianças. E chegando até a edificação, a piscina. A piscina, ela tem uma questão de proteção de segurança no entorno, mas também tem alguns quiosques aqui fora, porque, além de tudo, eu pensei também nos comerciantes, como era uma área de lazer muito grande, eu teria que ter pelo menos alguns quiosques que pudesse atender a essa população e as pessoas que iriam frequentar aquele local. Porque eu tinha certeza que quando esse projeto fosse executado, ele iria trazer outras pessoas de Salvador para visitar, para ver, para admirar essa vista. Os equipamentos de ginástica, aqui logo a gente vem com a bicicleta, a gente tem uma outra que passa por baixo da edificação, ele pode contemplar, o ciclista pode contemplar essa vista toda. E aqui o mirante, que é essencial no meu projeto. Não só o mirante, que a edificação acaba sendo um mirante, mas também o deck que eu estou propondo aqui, um deck
E aqui também alguns quiosques e bastante área verde, que era o essencial. Eu acho que o que precisava também era a questão ambiental, porque não adiantava só colocar um aterro, né, fazer um aterro e não colocar, né, não inserir o verde, a área verde no local. Aqui podemos ver a planta do térreo. A edificação é toda suspensa, tem a piscina aqui, próximo, e aqui está a piscina. Parte da piscina, ela está na edificação, né, dentro da edificação, e parte fora. Nesta área de baixo, a minha ideia da edificação sempre foi remeter às palafitas. Então, como eram as palafitas? As palafitas eram todas suspensas na água. E esse partido veio até conceber o projeto. Então, o meu projeto ele é todo suspenso, porém, eu tinha que ter o equipamento no térreo que pudesse atender a piscina, as quadras, porque não adiantava só colocar a quadra, mas eu também teria que ter acessibilidade. Tinha que ter quadras, atendendo a quadras e as piscinas. Então, todo o térreo é para atender a piscina e atender a quadra, que é as questões de vestuário, sanitários, a questão da acessibilidade, que seriam os elevadores e as escadas. No térreo só tem basicamente isso. E a administração A administração está em cima. Subindo, temos um mezanino. Esse mezanino, como havia comentado, a edificação ela contempla esporte, lazer e ofícios. Então, o mezanino destinei a um restaurante no que ele pudesse ver toda essa vista, né? Aquele limite entre a terra e o mar. Então, esse mezanino, ele é totalmente contemplativo, né? Ele contempla, então, parte do mezanino, ele é um restaurante e parte aqui ele tem os jogos, que quem está aqui pode utilizar também esses jogos. Então, aqui a gente subimos, chegamos no mezanino, aqui ou vamos para a parte de jogos, ou passamos por essa circulação e chegamos aqui ao restaurante, onde tem as mesas. Aqui são 2 elevadores, aqui eu posso circular. E aqui eu destinei a um espaço livre, né? A edificação a gente tem aqui embaixo, mas livre quando a gente vê lá de cima. Subindo, a gente chega lá no primeiro pavimento, quando a gente sobe. Chegando aqui, temos a recepção. Essa recepção, nesta área aqui, setorizei como a administração do empreendimento, e nesta área de cá, toda a parte de ofícios, né? Que seriam as salas de costura, a sala de artes marciais, as salas multiuso, a academia, a sala de dança e a educação digital, porque a educação digital está dentro dos ofícios também. Essa sala aqui, eu me recordo quando eu estava fazendo a análise, eu pensei, né, como é que eu vou conseguir, se eu tivesse que ter uma sala maior, se essas pessoas precisassem de uma sala maior para uma determinada dança ou uma determinada apresentação. Então, eu coloquei essa parede exclusiva, ela era toda retrátil, então a sala ficava maior para que essas pessoas pudessem utilizar, era uma sala multiuso mesmo. E aqui nesse meio, né, seria toda a parte também de sanitários, que foi assim essencial esse estudo que eu fiz. Me recordo na época que a gente Liz me questionou, né, como é que você vai fazer com a questão das tubulações, já que quando você chega no térreo em determinado
ponto do térreo, você não tem mais, né? Você está todo em balanço. Como é que você vai fazer isso? Então, os sanitários foram essenciais no estudo. Esses sanitários eu mudei diversas vezes, mas a gente, no final das contas, eu consegui colocar ele num ponto estratégico e que consegui determinar, né, setorizar meio que o primeiro pavimento exatamente do jeito que pudesse fluir, poderia ter um fluxo muito bom. E aqui a gente pode ver, né, os setores, que é essa questão da educação, a administração, e em amarelo é a sala dos professores, psicólogos, enfermaria, assistente social, que também é necessário para o esporte, para o lazer e para os ofícios. Porque teria que ter um mentor, teria que ter um psicólogo acompanhando todas essas pessoas também. E aqui podemos ver o corte, né? Trouxe um pouco da vista, como seria, né, a vista dessa edificação para essas pessoas quando elas chegassem no primeiro pavimento, no mezanino, ou até mesmo no térreo, como é que elas iam ver? A gente pode ver aqui que tem um guarda-corpo, então, quando essas pessoas chegam nesse guarda-corpo, contemplam essa vista do mar, assim como um outro corte. Nesse corte a gente pode ver que aqui tem esse guarda-corpo, que aqui é a enseada, né, que seria a enseada dos Taeiros, o térreo, a piscina, que aqui vamos ter a proteção da piscina, toda em balanço. Então, era exatamente do jeito que, desde o conceito lá atrás, eu consegui materializar a edificação. Então, tem esse balanço, tem um balanço aqui, que é o limite, exatamente o limite entre a terra e o limite entre o mar, e o balanço cá também. Aqui podemos ver a fachada, como também vimos lá no início, desde a maquetezinha na caixa de fósforo, a gente conseguiu, eu consegui idealizar, né, a estrutura. Lá estava um pouco robusta demais e consegui melhorar um pouco essa estrutura da edificação e ficou mais leve. E essa estrutura, ela tem tudo a ver com o avieiro. Então, quando a gente vê aqui, ela tem vários V's, né, de avieiros mesmo. Aqui um pouco mais da vista de como ficou, né, a fachada da edificação. Uma coisa interessante que também eu comentei da minha análise de similares foi a questão dos materiais. Eu usei o concreto aparente e também usei os brises. O que é aqui nessas partes em lilás? Essas partes em lilás, que não é lilás, é azul, mas a parte gráfica, às vezes, ela acaba distorcendo um pouco. A gente pode ver por aqui, pelo avieiro, que é azul. Aqui são brises. Esses brises, todos eles abrem. Então, a ideia da edificação era justamente algo natural, a luz natural, os materiais, né? A fazer com que as pessoas pudessem se sentir acolhida. Lembrar também da história, mas perceber que em uma edificação elas poderiam viver uma história do passado e fazer um futuro melhor ainda. Aqui a gente pode ver a maquete, a idealização da ideia, né? A ideia toda. Então, tem aqui todas as 3 quadras, o mirante, aqui toda a área que ficou, né, destinada aos comerciantes, um pouco da parte da academia. Aqui também aqui seria destinado aos comerciantes, a piscina e essa área externa toda de lazer, contemplação. Aqui também, aqui
totemzinhos seriam destinados aos esportistas, e esse todo para lazer, um equipamento mesmo de apresentações e lazer para as pessoas, e o estacionamento. E aqui a ciclovia, toda a ciclovia que corta todo o empreendimento, um pouco mais da vista do mirante, guarda-corpo, super essencial. Aqui teria, claro, uma contenção, a vista de quando a gente chegasse, né, lá no meiozinho, quando a gente chegasse aqui, a gente poderia ver a edificação lá no fundo, andar um pouco mais e descobrir toda a paisagem espetacular. A quadra, e aqui um pouco na parte de baixo, né, da edificação, no térreo mesmo. Aqui seriam todos aqueles, os sanitários e vestiários, a parte do mezanino, que seria aqueles de jogos. Aqui o mezanino, e aqui a escadinha que leva ao mezanino. Já aqui o primeiro pavimento, que tem essa clarabóia, que é toda pensando, mais uma vez, pensando na iluminação, na questão dos materiais aparentes. E é isso. Esse foi a apresentação do meu TCC. E espero que vocês tenham gostado. Espero que muitos tenham se inspirado também nessa ideia, porque me marca muito esse projeto na questão cultural, na questão social, na vivência das pessoas. Para mim, foi muito mais do que uma arquitetura, foi sentir o que é a necessidade das pessoas, que é a necessidade de um povo, o que é que a arquitetura pode transformar, como é que a arquitetura pode transformar um local, o que é que ela pode trazer de bom, o que é que são as oportunidades através de uma arquitetura. Uma arquitetura traz muitas oportunidades, sejam as oportunidades através da saúde, sejam as oportunidades ou um equipamento que pode transformar tudo isso, que foi o que eu tentei trazer no Avieiro, que é o núcleo de esportes, ofícios e lazer no bairro do Uruguai, em Salvador, na Bahia. Parabéns, parabéns, parabéns. Que trabalho incrível. Me veio, assim, tantas recordações. E eu lembro muito da sua ansiedade, a ansiedade em querer fazer mais, em querer saber mais, e sempre aquela angústia de eu não sei nada, eu não aprendi nada, eu quero saber mais. Bem, o que é que você não sabe? Eu não sei nada de estrutura, vamos aprender estruturas. Eu não sei nada de telhado, vamos aprender telhado. Né? Paisagismo, vamos aprender paisagismo. E aí, devagarzinho, tudo se acertou e olha o resultado. Incrível o resultado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, Dai, sobre... eu lembro que você escolheu, assim, a dedo, os representantes que estariam lá em totens na praça. Você lembra disso? Lembro, sim. Lembro. Por quê? Porque cada representante específico, por quê? Porque, olha, eu me recordo que eram 3 totens. E cada totem, ele teria que ter um representante dos esportes que eram mais praticados e que seriam praticados lá naquele local. Então, eu tentei levar sempre mulheres e homens também. Acredito, eu não me recordo agora o nome de cada um, mas tem no projeto, eu especifiquei no projeto. E lá eu acredito que eram 3 mulheres e 3 homens. E esses totens, eu acho que eu detalhei na época, eles eram totens que eles eram vazados. Então, ele tinha essa questão de você conseguir ver o outro lado e, ao mesmo tempo, ver toda a borda dessas pessoas, né?
E essa era a ideia, assim, em cada detalhe, pensar nesses totens, e também tentei pensar com cuidado quais eram esses representantes, quais eram essas pessoas, e o material a ser empregado, e o que é que essas pessoas queriam viver, queriam presenciar, queriam passar por aquele local todos os dias, o que é que ia ver. Então, o que é que eu pensei? Como os totens eles iam estar aqui e no fundo sempre ia ter uma vegetação, essa vegetação ela ia mudar em estações, ela ia mudar em cada estação do ano. Então eu pensei, se eu fizer um totem vazado, todo ano as pessoas vão chegar aqui com um outro olhar. Vai ser a mesma pessoa aqui representada, o mesmo representante de cada esporte, mas as pessoas vão ter uma visão diferente do que viu, né? No fundo, o fundo iria representar algo diferente todas as vezes. Então, não seria a mesma coisa. Isso. E é interessante que eu me lembro de você escolher esses representantes, porque eles seriam uma referência para os jovens daquele local específico. Porque eu lembro de um remador que você escolheu, né? E que ficou muito emocionada porque ele tinha uma história de vida incrível, né? E colocar um ícone desses dentro de uma comunidade carente como essa seria um ídolo, seria uma referência a quem, né, os jovens poderiam se espelhar. Então, os ícones escolhidos a dedo para serem inseridos na Praça dos Esportes foi incrível, foi assim, uma escolha belíssima. E a maneira, o detalhe, o cuidado que você compôs esses totens foi riquíssimo, riquíssimo. Observe como você vai do macro ao micro, falando de infraestrutura, mas falando também de questões sociais, do detalhe da questão social relacionado com a paisagem, com a escolha da vegetação, as cores da vegetação em cada estação do ano. Incrível o trabalho, incrível. Mas eu queria também que você falasse um pouco sobre os impactos que você imaginou. Eu lembro que você falou muito sobre os impactos que você idealizava que aconteceriam depois deste equipamento inserido no local. Você se lembra disso? Olha só, eu fiquei com um receio, porque havia uma intervenção muito grande na parte externa, né? Como é que eu iria aterrar? Simplesmente propor um aterro naquele local. E um aterro não é fácil. Um projeto de contenção, de aterro, requer uma infraestrutura muito boa. Então, assim, a minha preocupação era como é que essas pessoas, né, iriam entender como é que elas iam, porque a questão cultural, na época, era onde o lixo era despejado naquele local. Então, a gente teria que pensar para onde é que vai o lixo agora? Para onde é que vai os esgotos das residências? Então, tudo isso, a minha questão era pensar nessas soluções para isso e uma solução para o local, né? Uma solução para o meu projeto. Então, além disso tudo, eu tive que pensar nas necessidades do entorno, né? Das outras pessoas, porque não era simplesmente aterrar e pronto. Eu teria que dar uma assistência às edificações que estavam próximas, assim como também teve duas ou três casas na época que, quando eu fiz a sobreposição do aterro, incidia nessas edificações. Então, na época, essas edificações elas teriam que ser desapropriadas, até porque existia um plano na época também, não sei se está ainda vigente ou se ainda está tramitando nos órgãos, mas existia um plano que pudesse fazer, né, toda a orla do Uruguai, toda a orla de toda a península, e que provavelmente essas casas seriam desapropriadas. Então, eu fui estudando todos os planos municipais e estaduais, né? O estado e o município, o estado da Bahia, do governo, o governo e a prefeitura de Salvador, se eles tinham algum plano para essa área, e tinha, o estado tinha.
E a partir daí comecei a pensar. Provavelmente na época o Estado nem pensava em aterrar, só pensava em fazer a orla. Mas a minha ideia no meu projeto era justamente aterrar e a gente conseguir fechar essa área da borda, né, da enseada dos Tainheiros, e fazer, e até nisso a gente acabou pensando, porque aqui a gente não tem foto no slide, mas na época tinha também uma ilhazinha, não sei se você se recorda, Liz, tinha uma vegetação no meio, e a gente se questionava como é que as pessoas podem parar os barcos, será que ela vai chegar de barco e vai conseguir parar, vai conseguir chegar aqui, né, nesse mirante? Então, tudo isso foi pensado. Toda a parte da infraestrutura, porque eu tinha medo, né, de como é que iria ser aceito pela população esse grande empreendimento, né? E essas pessoas, como é que elas iam, onde é que elas iam jogar lixo, onde é que elas iam jogar o esgoto? Então, se pensava em tudo isso na época, como é que seria, né, se adaptar ao novo. Interessante quando você imagina um projeto, a ideia fica basicamente dentro da arquitetura, mas é muito mais do que isso. Sim. Compete ao arquiteto pensar em todos os aspectos de infraestrutura, de sistema viário, né? Como você mostrou aí, você criou até a localização da ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, pensando no todo. E observe a qualidade de vida que você traz para uma comunidade como essa, que historicamente vem vivendo de aterros. A Península Itapajipe, desde o início, né, da história de desenvolvimento urbano de Salvador, que ela vem sofrendo aterros periódicos. Então, você está assim, inteiramente dentro da história do local. Então, você estuda a história do local e vai criando junto com a história. Então, é um projeto que tem assim, uma riqueza muito grande, uma qualidade muito grande. Em quanto tempo você projetou todo esse empreendimento, Dai? Então, como eu já tinha uma ideia do que eu queria, foi o período, né, de um semestre, que é praticamente 6 meses, um pouquinho menos. Então, nesse período todo, eu tentei estudar e viver o local também. Eu acabei fazendo um cronograma de como é que eu ia, quais eram os dias que eu ia visitar, quais eram os dias que eu ia pesquisar externo, porque além de visitar o local, eu comecei a ir em bibliotecas a biblioteca da UFBA, comecei a pesquisar lá no bairro, eu fui diversas vezes na associação do bairro, porque a associação do bairro é lá também onde ele pode dar um suporte, que a associação é onde a população vai, onde a população procura, busca. Então, a associação, querendo ou não, ela sabe de muita coisa. Então, ela me forneceu diversas vezes, eu fui, diversas vezes eles me aceitaram lá. Inclusive, depois que eu terminei o TCC, eles disseram, não, se você quiser trazer o TCC, você pode trazer, pode deixar aqui, que a gente vai mostrar para a população quando vier, quando tiver alguma coisa. E você levou lá, você entregou para eles esse material? Então, eu ligo marcando para entregar, mas aí sempre acontecem imprevistos ou eles não estão, mas assim, eu já mandei em arquivo digital. O impresso que eu ainda não levei para deixar lá em arquivo para eles, para que a população tenha ciência que existe esse projeto, né? Pelo menos sonhem com isso, né? Isso é importante. Exatamente. Mas é isso. Exatamente. Salvador, né, com um projeto como esse, só teria a ganhar. Ainda mais em uma área tão carente de tudo. Observe que os seus estudos mostram a carência do lugar. E quando você traz um projeto como esse, eu lembro que você dizia muito assim, eu não tenho terreno, eu estou construindo o meu terreno. Lembra disso? Pois é. Construindo o seu terreno, você estava construindo o sonho da população de morar em um lugar melhor, de ter área para brincar, para aprender, para se desenvolver. E é uma área belíssima, é uma área que tem uma paisagem muito linda, né?
como você trouxe a música do Paralamas, né, que a cada dia o sol vem e nos desafia a ser melhor, nos desafia a aprender, nos desafia a crescer todos os dias. E você soube captar muito bem essas ideias e transformar esse sentimento, essa ideia em arquitetura. A arquitetura tem esse dom de fazer com que nós olhemos o todo, compreendamos o todo e transforme isso de modo que a gente consiga melhorar o lugar, melhorar o ambiente. Sim. Você concorda que um projeto como esse só melhoraria a vida dessa comunidade? Sim, com certeza. E a intenção era justamente essa. Claro que quando eu pensei no projeto, pensei no aterro, eu sabia que ia ter muitos questionamentos. Porque um aterro, muita gente é contra um aterro. E assim, naquela área, eu achei necessário ter um aterro. E já estava em processo de aterro, você lembra disso? Era o local que as pessoas jogavam lixo, jogavam entulho, eles já estavam aterrando. Até seria interessante se fôssemos lá hoje, ver a situação como está. Porque é um local que as pessoas estavam já aterrando. Já aterrando. Né? E aí veio o aterro, e assim, o que eu pensava, o que vinha na minha cabeça vai surgir questionamentos, mas o aterro ele vai trazer melhoria. Muitas Porque, melhorias. Assim, não era simplesmente um aterro para implantar uma simples edificação. Era uma edificação que era necessário no local, que se fez necessário com todas as pesquisas, tinha uma base por trás de tudo. Não era simplesmente do nada imaginar um núcleo de esportes, ofícios e lazer. Era simplesmente uma necessidade da população. Então, será que era mais fácil a população se manter naquele estado precário ou hoje está com um aterro e ter um núcleo de esportes, ofícios e lazer? Então, assim, era a resposta da população que eu acabei tentando idealizar, tentando mostrar para essas pessoas, até mesmo aqui, logo no início, onde eu fiz o calçadão. No início eu já tinha pensado também, porque esse projeto chegou em um período que já estava se estendendo demais, já estava tomando uma proporção muito grande. O que é que eu pensei? De ter esse calçadão, que esse calçadão pudesse ser também ter feiras e que essas barracas pudessem ser desmontadas. Então, assim, eu já comecei a viver naquele local. Então, chegou um momento que eu tive que dizer, calma, a gente tem que voltar para cá, tem que voltar cá para o início, mas, assim, o básico, o essencial, o que é necessário, eu acho que eu consegui fazer, que foi a infraestrutura, né? Tentar ter essa questão da infraestrutura muito ligada ao arquitetônico, que não é só pensar na arquitetura, é pensar na infraestrutura, é pensar como é que os carros chegam, como é que sai, como é que vai ser o impacto no trânsito, na vizinhança, no ambiental, e é isso. Agora me diga, em relação às ferramentas gráficas, você teve dificuldades? Quais foram as ferramentas gráficas, os programas que você utilizou para a realização desse projeto? Avance um pouco nas outras vistas. Os cortes estão belíssimos. Então, você até perguntou, né, Liz, antes, quanto tempo você demorou para fazer esse projeto? Me ajudou muito, na época, eu estava estagiando o dia inteiro. Então, o que me ajudou muito foi fazer no Revit. Eu fiz todo o projeto no Revit. Então, eu tentava mexer, eu já sabia o que estava sendo alterado no corte, o que estava sendo alterado na fachada, mexia na planta baixa, já estava, não que estava atualizado, porque a gente sempre tem que estar lá também, vendo, verificando como é que está saindo. Eu estudava, né, como eu fiz maquetes
físicas mesmo, diversas vezes. Também estudava o fluxo, também imprimia a planta, começava a estudar, rabiscar o fluxo, mas na ferramenta, o Revit, ele me ajudou muito nessa questão de praticidade. Eu tinha que acordar muito cedo, chegava muito tarde, os finais de semana era totalmente dedicado ao TCC, então o Revit me ajudou muito. Fui eu que fiz todas as plantas e a maquete. Então, tudo foi através do Revit. Foi todos os cortes, todas as plantas baixas, verificando o que estava batendo, fachada, corte, maquete. E foi isso. Renderizações, tudo. Detalhes. Coisa. Me diga, quais foram as suas principais dificuldades? E quando foi que você aprendeu o programa? Você já dominava o programa quando você começou o seu trabalho de TCC? Porque você me falou que desde o 6º semestre que você já imaginava trabalhar com essa área, porque foi uma área que você se enfronhou nas pesquisas. Mas quais ferramentas você já dominava quando você iniciou o processo de TCC? Quando eu iniciei o processo de TCC, a princípio, eu acabei deixando o TCC para fazer só o TCC, porque eu queria e tinha na minha cabeça que eu precisava fazer um trabalho que fosse confortável para mim, que eu pudesse me sentir bem, ter orgulho. Eu não queria fazer nada correndo, mas eu queria fazer algo legal, muito bom, que eu pudesse me orgulhar depois. É só uma vez na vida, gente, que a gente faz um TCC. Então, eu acabei me orgulhando muito do meu projeto. E o que foi que eu fiz? Fiz um semestre só, TCC, exclusivo ao TCC, e também estudava à noite, estagiava durante o dia inteiro. Então, era a minha oportunidade. Chegava, eu não sabia o Revit antes do... Eu já tinha uma noção, mas eu não tinha me jogado completamente na ferramenta. Tinha uma noção de Revit, mas não tinha me jogado para fazer um projeto tão grande em tão pouco tempo, né? Que é rápido, não é um ano, são 6 meses ou menos, né? A depender. E aí acabou que eu comecei a aprender o Revit com Liz, né? Com Elisângela Leão. Um dia a gente conversando, vamos fazer um curso toda tarde de Revit. Então, para TCC, exclusivo para TCC, no desespero. Exclusivo para TCC. Então, acabou que nesse exclusivo de TCC eu disse, olha, eu vou alguns dias suspender o meu estágio, outros dias eu vou estar nesse curso. Então, vamos lá. Esse curso, ele acabava que a gente aprendia o TCC e, ao mesmo tempo, a gente já estava ali fazendo, aprendia o Revit e já estava fazendo o TCC. Então, isso foi muito bom para mim, porque a gente tirava as dúvidas de como representar, como era que representava esses pilares meus lá no Revit. Então, esses pilares, para mim, foi uma dúvida. E que essa dúvida eu acabei tirando todas as dúvidas, inclusive essa, no curso de Revit para TCC. E isso foi muito bom. Em determinado período, eu achei que eu não ia conseguir, terminar o projeto e aprender, porque eram duas coisas. Eu tinha que me dedicar ao projeto e me dedicar a aprender o Revit. E aprendi. Estudava, começava a ler livros, começava a assistir aulas no YouTube, além do curso de Revit para TCC, e deu certo, tudo deu certo, né? A estrutura, aprendi a representar a estrutura no Revit, aprendi a representar todas as esquadrias, e que foi muito fácil. O Revit me ajudou bastante, porque as ideias sempre estão na nossa cabeça. Quando a gente se dedica, as ideias sempre ficam aqui, mas a gente precisa materializar isso. Às vezes, com o AutoCAD, a materialização dessas ideias demora. Às vezes a gente sabe o que quer, mas a gente não consegue representar com mais
na realidade mesmo. E eu acho que, a partir do Revit, isso me ajudou muito. Até essa imagem, a gente consegue colocar essa imagem aqui no AutoCAD. Mas, assim, a representação gráfica, né? O detalhe de toda a estrutura, o detalhe dos cortes, talvez eu não conseguia chegar a essa precisão no AutoCAD. No AutoCAD, a gente não ia conseguir chegar nessa precisão de cortes, como a gente consegue ver aqui, né? Já que minha edificação, ela tinha uma forma não toda retangular. Então, foi muito importante o Revit para mim. O Revit me ajudou bastante em questões de quantitativos para as esquadrias, porque nas pranchas tinha o quantitativo, na representação gráfica, no material. O material, eu consegui representar na fachada também esses materiais, e esses mesmos materiais se transformou na minha maquete, no resultado da maquete. Então, isso foi muito interessante, muito importante. Eu consegui ter uma noção maior, eu conseguia idealizar o que estava na cabeça, e conseguia ver com nitidez. Às vezes a gente perde um tempo no AutoCAD, puxando linha, e às vezes a gente não consegue representar. E no Revit a gente consegue representar os elementos. Então, quando a gente consegue ver o elemento, a gente consegue, poxa, eu estou conseguindo idealizar o que eu quero. Então, vou lá, vou para frente. E foi isso. Consegui materializar o que eu queria, eu tinha ideia, consegui materializar. E cada vez mais que eu fazia o térreo, queria fazer o mezanino, queria fazer o primeiro pavimento, e me empolgava, e aí deu nisso. Um semestre, então, para junto, né? Junto e misturado, o aprendizado do software e o trabalho de TCC. Rapaz, ainda estagiando o dia inteiro. Pois é. Você é uma guerreira. Pois é. Uma coisa importante que eu estava muito nervosa na apresentação, no dia da apresentação. Então, eu coloquei na minha cabeça uma coisa: seja o que Deus quiser. O importante é que eu consegui alcançar o que eu queria. Eu consegui chegar até onde eu queria, porque para mim isso era mais do que o suficiente. Eu consegui, porque chegou em um determinado momento que eu disse: eu não tenho mais o que fazer. Para mim, isso aqui tá bom. Eu não tenho mais o que fazer. Se eu fizesse mais, eu já estaria extrapolando até onde eu alcançava. Então, eu tinha noção de que eu fiz até onde eu pude, né? E eu estava satisfeita, porque o importante é isso, eu estar satisfeita. Então, quando eu fui para a banca, eu fui no pensamento: eu estou insatisfeita com o que eu consegui fazer e que fui eu que fiz e que idealizei o que eu queria, consegui defender o que era a minha proposta. E assim, o que me confortava também é saber que, no fundo, eu acreditava que eu consegui atender a população. Então, além de mim, né, ter um mérito de materializar a edificação, tinha também o mérito de conseguir transformar o que a população precisava. Então, eu já fui num estado de, se for a nota que for, eu consegui alcançar o que eu queria, eu consegui chegar até onde eu queria. A nota era só um detalhe, era só um adereço. A nota era só um detalhe. E graças a Deus, foi assim, surpresa para mim a nota, né? Logo quando você deu a nota, você ainda brincou: é 9. Aí e eu já estava super feliz. Você ficou tranquilo. É 9. Eu já estava satisfeita com aquele 9, porque eu sabia que eu estava indo, mas eu estava muito realizada nisso, né? No que eu transformei, a minha ideia. E foi 10. Não, esse momento de brincar da hora H, de brincar com a coisa séria, eu já tive alguns alunos que disseram assim: Pró, você vai me matar do coração.
Mata mesmo. Super tensão na hora. É muita tensão, mas de fato a nota é só um detalhe. A gente sabe que muitos alunos não alcançam o 10, alcançam 9,9, 9,8. Mas por quê? Por causa de um detalhe, alguma coisa que esqueceu ou que passou, né? Que alguns professores se agarram a isso e acabam tirando décimos por Sim. conta de uma falha à toa, mas que isso não tira o mérito do desenvolvimento da ideia, do trabalho, dos materiais escolhidos, da prática profissional que é demonstrada em um trabalho como esse, né? Um trabalho como esse mostra o conhecimento adquirido ao longo dos 5 anos de graduação. Sim. Claramente, o trabalho paisagístico, a ideia, a história. Olha quantas histórias nós estudamos no curso de arquitetura. E vislumbrar tudo isso no local escolhido. Vislumbrar toda a parte de infraestrutura, de rede de esgoto, de saneamento, de abastecimento de água. Né? Vislumbrar tudo isso e estruturar tudo isso para que você construa um projeto execuível, coerente com o local, dentro do gabarito, dentro das normas. É um projeto que, sem dúvida, tem um mérito muito grande. A nota, de fato, é apenas um adereço, um brincozinho que a gente põe na orelha. Sim, com certeza. Mas que fecha, né, com chave de ouro, sem dúvidas, fecha com chave de ouro. É interessante você mostrar que é possível, né? É importante também mostrar que, mesmo que você não saiba o software, mas que se você se propuser a aprender, você consegue, você é uma prova viva disso, né? Você consegue, porque não é difícil, não é difícil, e facilita muito a vida da gente. O Viver o Patrimônio, que é o nosso VOP digital, né? Viver o Patrimônio é um projeto que nós temos desde o ano de 2012, que vem fazendo isso, né? Transformando alunos em profissionais, antes em modo presencial, agora em modo digital, mas sempre dentro desse mindset de crescimento, de que se você quer, você pode, você consegue. E a gente tem aí alguns exemplos de alunos que estiveram comigo lá no 2º grau, e que agora já estão dentro da universidade, ou já estão finalizando o TCC, e que têm um mindset de crescimento, que mostram claramente isso que você falou agora. Eu quero, eu me organizo, eu vou e eu faço. E eu faço melhor, né? E olho para trás e me orgulho disso, porque eu fiz o melhor. E é incrível. Isso não tem preço para um professor. Eu só tenho, de fato, a agradecer a sua presença nessa nossa ideia do Viver o Patrimônio, que é o hashtag orgulho do meu TCC. Você mostrou aí o orgulho que você tem. Foram quantas pranchas, Daiane? Então, eu acredito que tenha sido umas 25, porque teve 3 plantas baixas, mas teve também layout que a gente teve que fazer, a setorização, as plantas de setorização do empreendimento, os cortes e fachadas. Aqui foi um resumo, né? Um resumo de todas as principais pranchas, que seriam as fachadas, cortes, que é um projeto legal, né? Um projeto mais básico, que aí eu tentei, porque ainda tem essa questão, né? A gente tem um período lá na hora do TCC para a gente apresentar, então a gente tem que filtrar tudo que foi importante, porque senão a gente passa o dia inteiro. Se eu pudesse passar o dia inteiro falando aqui, eu tinha muito mais coisas para falar sobre o bairro, sobre as pessoas, sobre o empreendimento, sobre o método construtivo, o que é que eu usei, detalhar cada material. Então, lá na hora da apresentação, a gente tem um período, né?
30 minutos, eu acho. 30 não me minutos. lembro muito bem. 30 minutos, então a gente tem que tentar resumir tudo que a gente aprendeu, que a gente entendeu e que a gente conquiste nossos convidados, né? Fazer com que os nossos convidados eles entendam perfeitamente qual é a proposta, qual é a ideia, o domínio que a gente tem sobre o nosso tema em tão pouco tempo. Resumiu 6 meses ou menos em 30 minutos. Que eu Na acho verdade, 5 anos em 30 minutos. em 30 minutos. 5 anos em 30 minutos, realmente. É verdade. E você fez muito bem, viu, Daiane? Eu sinto muito orgulho do seu trabalho e agradeço por ter participado dele, né? Na verdade, a gente, como orientador, vai só direcionando, olha, vai mais um pouquinho para lá, vai mais um pouquinho para lá. A gente enxerga um pouco além e aí faz com que esse olhar ajude o trabalho de vocês a ser melhor, a crescer também junto com vocês. A dar um suportezinho, né? Colocar aquela mão ali embaixo para você dar o salto. E você conseguiu dar o salto assim muito bem. Fico muito feliz, viu? Então, eu que tenho que agradecer. Lá na hora, né, da apresentação, a gente acaba, é muita emoção, é muita gente assistindo, é muita agonia, as emoções todas, muita força. Fervilhando. Mas, assim, é essencial. Foi essencial ter uma orientadora, né? Uma orientadora que pudesse... Porque, assim, não é simplesmente uma orientação. A gente acaba vivendo, a gente acaba convivendo muito com o orientador. O orientador, ele sabe de todas as nossas emoções, porque a gente, durante esses meses, né, um semestre que a gente passa fazendo TCC, a gente também tem outras interferências externas. A gente não se dedica simplesmente ao TCC. Então, assim, o orientador, ele acaba sendo psicólogo, ele acaba sendo mãe, pai, amigo. E foi isso que aconteceu. Elisângela foi praticamente para mim tudo, junto e misturado. Porque além de toda a orientação de parte arquitetônica, era assim um incentivo. Acaba sendo um incentivo e a gente ia mais. O curso mesmo foi um grande exemplo. O curso, ela acabou propondo esse curso de Revit para TCC. Então, como ela tinha domínio no Revit, então a gente viu como um espelho. Poxa, eu quero fazer isso, eu quero também ter esse exemplo, né? Sempre é bom a gente ter um exemplo, um orientador que nos incentive, não é simplesmente orientar, né? De dizer, olha, aqui não pode pilar, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Não é só isso, é mais do que isso, né? É mais do que uma orientação arquitetônica. Você se espelhar numa pessoa, né? Conseguir, porque a partir daí você consegue ter força, se dedicar exclusivamente àquilo, né? Ao TCC, e não sofrer tantas interferências, porque eu vi muita gente sofrendo interferências externas, claro que acontece, mas assim, não desistir. Quando a gente tem uma pessoa que a gente pode contar ao lado, claro que a gente tem família que nos incentiva, mas assim, que está mais próximo de pegar o papel, rabiscar junto com a gente e a gente poder ver como, não só como mais um orientador, porque a transição, né, do aluno para o profissional nessa época do TCC, a gente vê também como um espelho, como uma pessoa que a gente tem como referência, como um arquiteto e urbanista. Então, a partir dali, a gente leva essa visão, né? Poxa, essa professora, esse orientador, é um bom orientador, é um bom espelho para mim na minha vida profissional. E aí você ganha impulso e vai. E vai. Me lembrei muito com suas palavras do meu orientador. Meu Deus, né? Faz toda a diferença. É engraçado que a gente acaba fazendo aquilo que a gente se espelha. Então, eu me espelho muito na figura do professor Arivaldo Leão de Amorim, que foi o meu orientador querido da época da graduação, que realmente foi ali, ó, presente, puxou a minha orelha. Não tinha Revit na época, não, era AutoCAD duro e cru.
Ixi, cru. E eu querendo fazer cascas de concreto curvas. Que meu, loucura. E ele me ajudou ali, ó, firme. Se não fosse ele, eu não teria conseguido. Não teria conseguido. Ele pegou na minha mão firme e foi até o final. Incrível. Um professor assim que eu olho para trás como referência, né? Como referência na minha vida. E tento também ser referência na vida dos meus alunos. Né? Tento também pegar na mão e não soltar e ir até o final. sim, com E certeza. até hoje, né, Dai? Nossa amizade é para sempre, é para a vida toda. Sim, sim. Vira e mexe, a gente faz trabalho junto e, ó, hashtag tamo junto. Tamo junto. Pois é sempre um prazer, graças a Deus, passou essa transição de orientação, mas a amizade continuou e até hoje é um espelho de dedicação. É muito bom a gente ter profissionais que a gente possa se espelhar. Isso é interessantíssimo para a nossa área. Diante de tantas coisas, tantas dificuldades, a gente sabe que um projeto, uma arquitetura para a gente concebê-la na vida real, sofre diversas críticas, ainda mais se fosse uma arquitetura desse porte, teriam muitas críticas em cima disso. Então, é sempre bom a gente ter profissionais que nos incentive, que nos mostre que é possível, sim, né? Que tem conhecimento e que sabe e que faz valer a pena. Faz valer a pena a gente se dedicar à nossa profissão, se dedicar ao que a gente quer. Diversas vezes eu pensei, não, eu quero desistir, eu não aguento mais da arquitetura. Mas aí vem e transforma, né? Não era uma simples aula, era uma aula que era muito incentivo. A gente aprendia, mas a gente também se incentivava. E na vida é importante a gente ter pessoas que nos espelham, que nos incentivam. Mesmo que elas não saibam, mas isso é importante. Coisa mais linda. É maravilhoso começar o ano de 2021 com pessoas assim tão especiais. Muito obrigada, Daiane. Fico muito feliz com sua presença, fico encantada com seu projeto, com sua dedicação até hoje, viu? Feliz ano novo. Espero que as nossas horas aqui dedicadas a esse projeto sejam úteis para muitos alunos que vêm por aí, né, com várias ideias, mostrar que as ideias são possíveis, sim, que não se deixa abater, tá certo? Feliz ano novo, viu? Obrigada, Pro. Beijos. Muito obrigada pelo convite. E olha só, sábado, às 18 horas, nós temos lá no Instagram, no @Vopo Digital, a nossa conversa sobre tudo isso aí, tá certo? Ok. Até Pode sábado, deixar. então. Beijos. Beijos, minha querida. Eu acabei saindo. Cadê você, Dai? Tá por aí ainda?